Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do programa Recolocação na Prática. E no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre se enviar currículos para o RH sem que tenha sido solicitado, se isso é uma estratégia eficiente para uma recolocação. Eu já vi diversas vezes no LinkedIn pessoas divulgando listas de contatos de profissionais de RH. Em princípio, gente, essas listas são divulgadas para que você envie o seu currículo, na esperança, de que um desses profissionais vá guardar o seu currículo, para uma futura oportunidade. Agora, o ponto é o seguinte: isso é ou não é relevante para a sua recolocação? Então, eu vou contar para vocês agora. Tá um sol estranho aqui, né? Então, eu vou contar para vocês agora o que eu acho a respeito disso. Bom, vamos começar falando como é que as coisas aconteciam no passado, tá? Há muito tempo atrás, o que acontecia é que toda vez que a gente precisava de um candidato, a maneira que a gente tinha, a maneira que existia para que você conseguisse receber currículos, era fazer um anúncio no jornal. Então você fazia um anúncio no jornal e a partir daí você recebia alguns currículos, fazia uma triagem, enfim. Aí o processo seletivo ele corria, enfim, mais ou menos como a gente conhece hoje em dia, tá? E o que acontecia de fato é que esses processos acabavam sendo muito demorados, porque você tinha que fazer uma publicação, normalmente era num determinado dia, que era o caderno de emprego, E aí você passava a receber currículos, enfim, uma semana, 2 semanas. A partir de então você começava a seleção. Então, de fato, era um processo demorado. O que a gente fazia? A gente guardava alguns dos currículos que a gente considerava bons currículos para que numa outra oportunidade, para que você já tivesse esses currículos em mão. E quando acontecia essa outra oportunidade, o que você tinha que fazer? Então, por exemplo, você estava em busca de um engenheiro, por exemplo, tá? E o que acontecia? Você tinha que ir no seu arquivo físico de currículos, e dar uma olhada nos currículos de engenheiros. E daí, depois disso, começar a checar se os outros requisitos, esse candidato, se os engenheiros que você tinha no seu arquivo, se eles atendiam aos outros requisitos da vaga. E na grande maioria dos casos, eles não atendiam. O que acontecia também é que esses currículos se tornavam defasados, se tornavam velhos mesmo, Então, eventualmente você recebia um currículo e alguns meses depois, quando você entrava em contato com um profissional, o profissional já tinha se recolocado, enfim, já tinha mudado de cidade, enfim, N coisas já tinham acontecido. Então, de fato, não era uma forma muito eficiente de selecionar, de ter esse banco de dados, mas era a forma que existia e era assim que a gente fazia. Acontece que hoje em dia, gente, toda vez que você precisa de um candidato, não faz muito sentido você buscar ao seu arquivo de candidatos. Por quê? Porque dá muito trabalho. Você vai ter que selecionar, voltando ao exemplo do engenheiro, Então você vai selecionar o engenheiro e daí você vai começar a bater as qualificações para entender se ele tem ou não, se ele possui ou não os requisitos que você está buscando, E por fim entrar em contato com o candidato para saber se ele ainda tem interesse, se ele ainda está disponível para o mercado, se ele tem interesse na vaga. Então é muito mais fácil que você divulgue online essa vaga e receba, e aí não, sei lá, meia dúzia de currículos, você vai receber dezenas, talvez até centenas de currículos, provavelmente de perfis de profissionais que atendam aos requisitos, porque afinal de contas você divulgou aquilo que você estava buscando. Então, em sua maioria, gente, você mandar currículos para alguém do RH não faz sentido. Mesmo que essa pessoa viesse a guardar esses currículos, numa seleção, eu acredito que ela também divulgaria essa vaga. E eu também acredito que esse recrutador ele não se daria ao trabalho de fuçar, de buscar no banco, no arquivo dele de currículos, profissionais com os requisitos que eles estejam buscando. Porque é muito mais fácil você divulgar, porque obviamente quem está respondendo ao seu anúncio está interessado na vaga, em primeiro lugar, isso já é certo, e em segundo lugar, muito possivelmente possui os requisitos, ou pelo menos acredita que possua os requisitos para aquela oportunidade. Então, de fato, fica muito mais simples você fazer uma seleção de uma fonte única, e uma fonte atualizada, do que você ficar buscando em arquivos passados
que você não tem certeza, enfim, se o profissional atende ou não os requisitos, se ele está ou não interessado na vaga, né? Mas tudo isso que eu estou falando é referente ao envio de currículos por e-mail, tá? Se você estivesse candidatando para um sistema TS, que são aqueles sistemas em que você preenche um formulário eletrônico, isso é diferente, tá? Por que é diferente? Porque independente de quando você fez a sua candidatura, no caso de uma busca, o recrutador ele vai fazer a busca por palavra-chave. E nesse caso, se ele tiver, por exemplo, voltando ao exemplo do engenheiro, buscando um engenheiro com uma especialidade X, né, com tanto tempo de experiência, com uma formação Y, tudo isso ele vai lançar, ele vai fazer uma pesquisa com base nesses quesitos, né, e ele já vai receber dali uma lista, uma relação de candidatos que possuem esses requisitos. E aí só faltaria checar se esses candidatos eles têm interesse ou não. Então é uma coisa muito mais fácil. Então, por exemplo, se você estivesse candidatando no site da empresa, naquela área Trabalhe Conosco, isso funciona, tá? Agora, enviar currículos diretamente para o pessoal do RH, minha opinião, não funciona, tá? E você pode estar até sendo inconveniente. Então, cuidado com isso, avalia se você não está gastando tempo demais com isso, né? E se está sendo eficiente. E depois me conta, tá? Gente, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau!